Acelera Líderes, o podcast de você, empresário, que quer acelerar seus líderes alinhados à cultura da sua empresa. E o nosso tema de hoje, como criar líderes criativos e eficientes. Edson, bem-vindo a esse nosso podcast, um podcast muito importante para o empresário que quer realmente e quer, de fato, fazer com que seus líderes se tornem cada vez mais criativos e eficientes. Bem-vindo, Edson. Boa noite, Mr. Gleidson. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí que estiver nos vendo. Hoje nós vamos trazer um assunto aqui, Gleidson, que eu vejo na prática acontecendo. Como habilitar e potencializar a criatividade da liderança para que essa liderança consiga desafogar o empresário. Muito bom. E é importante lembrar sempre o seguinte, tem os botões aqui embaixo desse vídeo, desse podcast, e esses botões é para que o empresário entre em ação, compartilhando, curtindo, fazendo comentários a respeito do assunto, trazendo as suas dúvidas mais particulares, enviando mensagens no privado. Desse modo, nós vamos construindo uma grande comunidade de empresários que, de fato, estão focados em desenvolver seus líderes alinhados à cultura da sua empresa. Então, se esse é o seu caso, já aproveita, deixa aqui o seu like, curte esse vídeo, deixa os seus comentários também a respeito dessa temática, porque quanto mais nós nos unimos e reunimos, trocamos ideias a respeito do assunto, melhores são as chances de você, empresário, produzir os resultados que a sua empresa quer, precisa e merece através dos seus líderes. Então, líderes criativos, líderes eficientes, é igual melhores resultados para dentro da sua empresa. E, empresário, uma outra coisa que é importante ressaltar, pode ser que você esteja nos assistindo ou nos ouvindo pela primeira vez. Aqui nesse podcast nós falamos sobre liderança corporativa, sobre como desenvolver líderes dentro da sua empresa. Como desenvolver líderes dentro da sua empresa do jeito certo. Como desenvolver líderes dentro da sua empresa tendo consciência, tendo clareza do que você está fazendo. É sobre esses assuntos que nós falamos aqui no podcast Acelera Líderes. E agora sim, aprofundando nesse tema, como criar líderes criativos e eficientes dentro da sua empresa. Então, já pega papel e caneta, porque o Edson é muito profundo nas colocações, nas análises. O Edson tem um perfil de aprofundar nos fundamentos e depois, é claro, como sempre, deixar alguma ação prática para você aplicar dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, junto aos líderes que te ajudam aí dentro da sua empresa. Edson, duas palavras que foram muito marcantes, muito fortes no tema desse podcast de agora. Quais são as palavras? Inclusive na mesma frase, né? Na realidade são três. A formação de líderes, então uma das palavras fortes é essa, líder, criativo e eficiente. São três palavras unidas na mesma frase que, quando a gente olha de longe, parece assim, poxa vida, será que isso é possível? Dentro de uma correria tão grande que é o meu negócio, o empresário já pode pensar isso, né? Puxa vida, desenvolver, criar pessoas, líderes criativos e eficientes. Isso é realmente possível, Edson? Gleidson, eu acho que se não fosse possível, dificilmente empresas alcançariam dezenas, algumas, né? Dezenas e dezenas de anos, centenas de anos de história e muitas vezes de muito sucesso, né? Quando isso para de acontecer, na verdade, geralmente a queda está ali do lado, porque quanto mais o tempo passa, mais a gente vê inovações acontecendo no mundo, e se a gente não acompanhar, ou ainda estar à frente disso, né, sendo criativos e eficientes,
aí talvez realmente a gente está a cada dia estagnando ou perto realmente aí da queda, né? Então, eu acredito que seja possível porque tem muitas histórias aí que nos mostram que isso é possível. Sim. E aí você já me chamou a atenção, eu gosto dessa maneira, porque eu fiz a pergunta provocativa, você já logo falou, Gleidson, deu aquela pausa, ó, tem evidências, cara, tem evidências, e não é de dias, são de séculos, que o trem funciona, falando no bom mineirês. Então vamos aprofundar nesse assunto, ô Edson, e já para aprofundar nesses instantes iniciais do nosso podcast, vamos pensar aqui, qual que é o sentido dessa criatividade sob o ponto de vista de liderança, o Edson? O que seria essa criatividade ou essa formação de líderes criativos? Até mesmo para a gente sintonizar, nós já sabemos que estamos falando de liderança, mas para não dar uma conotação assim, então o cara criativo, o líder criativo, é aquele que vai criar arte, é aquele que vai mexer com várias situações ali num contexto de comunicação da empresa e que envolve criatividade, porque às vezes tem aquele mito que a pessoa criativa é aquela que mexe com marketing, que mexe com a comunicação, com a publicidade da empresa. Sobre qual é a ótica que nós vamos trazer para esse podcast, essa ideia do líder criativo, o Edson? Gleidson, você sabe do meu apreço pelo MMA, né? Pela luta. Sim. Ali você vê muita dedicação em prol de um resultado específico, né? Correr atrás daquilo. E recentemente, a gente viu no MMA um campeão que até então alguns acreditavam, já aconteceu várias vezes, mas aconteceu de novo, que tem alguns acreditavam, cara, como é que vence esse cara? Porque esse cara, ele é tão diferente, ele é tão fora da curva, que sempre acha um jeito de ganhar dos caras. E aí veio um aí que é muito eficiente e ganhou dele. E agora a conversa é, como é que ganha desse outro? E aí daqui a pouco aparece um que ganha dele. E aí a pergunta é, como é que ganha desse outro agora? Então, essa é uma pergunta constante, com foco sempre diferente, foco da pessoa, né? E no MMA tem uma regra, que é, cara, depois que você virou campeão, você virou foco. Agora tem 100, 150, 200, não tem isso tudo, mas vamos pôr 100 pessoas analisando o seu estilo para entender o que te faz ganhar e quais são as brechas que pode te levar a perder. E aí não se tem certeza se vai perder ou não. Vai um ali, tenta, não deu certo, vai outro, tenta, não deu certo, e vai um que achou uma fraqueza dele e conseguiu vencer. Por que eu estou contando essa história? Porque quando a gente fala de criatividade, a gente fala de fazer diferente para alcançar um sucesso maior. É olhar para o que está sendo feito, mesmo que aquilo está dando resultado, você pensar numa forma diferente para fazer, para ter um maior resultado. Então, olho o meu adversário lutando e vejo que ele fez dessa forma e não funciona, não adianta eu fazer do mesmo jeito, eu tenho que fazer de outro jeito. Então, o líder é aquele que leva a equipe a um resultado diferenciado. Então, para levar um resultado diferenciado, eu tenho que fazer diferente. Aí, fazendo diferente, eu consigo chegar em alguma coisa diferente. Agora, como é que eu posso, eu como líder, então, vamos lá, como é que eu crio líder criativo e eficiente? Como é que eu posso, como líder, exercer minha criatividade? Então, vamos voltar ao exemplo do MMA. Quando tem lá aquele campeão que dificilmente alguém está ganhando dele, o que eu faço? Eu começo a assistir luta desse cara com outros de diversos estilos, para eu encontrar ali uma forma de fazer. Então, o que é isso dentro do mercado corporativo? Eu olhar para o que já existe e começar a estudar, buscar mais conhecimento para achar uma forma diferente de fazer. Então, o primeiro passo, e ele não se basta, nós temos que falar de outros, mas o primeiro passo é buscar conhecimento para que eu possa ser criativo, para que a minha criatividade me indique formas diferentes de fazer algo para que eu alcance outros resultados.
Por que eu falo buscar conhecimento? Porque não dá para inovar sobre algo que eu não conheço. Eu posso até fazer diferente, mas se eu estou fazendo diferente sem conhecer o que já existe, eu não estou inovando. Eu só estou fazendo um negócio aqui. E um negócio sem parâmetro, porque eu não sei o que já tem. Então, todo processo que vai ter uma inovação, que aumenta as suas chances de sucesso, primeiro eu olho para o que funciona, busco informações para entender como isso acontece em outros meios, de outras formas, para que eu entenda, olha, esse detalhe cabe aqui, e eu trago para fazer diferente no meu, para que eu seja criativo, ou seja, fazer diferente. O problema é que muita gente acha que a criatividade é criar algo do zero. Nossa, cara, tive a ideia que maluca, mirabolante, que ninguém nunca teve. Cara, isso é exceção da exceção da exceção. Se eu te perguntar ao longo dos anos aí, você me dá uma ideia, um exemplo desse, talvez você não encontre. A gente vai falar assim, cara, olha só, a Netflix, eu sempre dou um exemplo da Netflix, ela é um exemplo de inovação incrível, sim. Ela pegou o que já tinha e trouxe para um meio diferente. Ah, cara, mas o iPhone é um negócio incrível. Isso é mesmo. Ele juntou um monte de coisa que já existia e criou um negócio diferente a partir de tudo que já existia. Tela touch, os HDs que já existiam naquela época, um monte de tecnologia que juntou numa só. E muitas outras coisas você vai falar, nossa, essa foi uma ideia incrível. Cara, isso foi criado a partir de algo que já existia. Eu vi como é que funcionava, pensei um pouco diferente, criei um negócio aqui. Então, a inovação que a gente busca, e nenhum empresário, isso é importante, hein? Nenhum empresário quer alguém que chega na empresa e revira tudo e faça tudo diferente. Cara, se o cara chegou até aqui, você vai jogar tudo fora? Não. Você vai chegar, conhecer o que existe, e a partir do que existe, você busca novas informações, e aí você tem condição de sugerir melhoria. Sugerir melhoria é o quê? Criatividade, é fazer diferente. Então, é nesse sentido da melhoria contínua. Muito bom. Pequenos ajustes, é como que um tempero na hora de fazer uma refeição. Às vezes a refeição ela é temperada com uma pitada de sal, agora vamos colocar uma pitada e meia. Pequenos ajustes que vão fazer a diferença. É diferença, é isso Você me aí. fez lembrar a expressão que diz que não há nada novo debaixo do sol. Ou seja, né, as pessoas, nós acabamos por adaptar, por fazer pequenos ajustes. Ué, Salomão? oi? Salomão? Exatamente, Salomão. Salomão. Tudo se repete. Sabedoria antiga, exatamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Então, o Edson, pensando nesse contexto, já que nós nos sintonizamos aqui, sintonizamos o empresário, tem duas questões que são importantes. A primeira é a seguinte: como que o empresário detecta que realmente ele está com um corpo de líderes que já está nessa vibe, nesse ritmo da criatividade, versus uma equipe de líderes que estagnou, que não está exercendo essa criatividade nesse sentido, nessa ótica que nós estamos falando aqui? Como é que o empresário detecta isso? Se a equipe de líderes dele já está no caminho certo e são pequenos ajustes que ele precisa fazer para criar esses líderes criativos, depois a gente vai falar sobre eficiência, ou se eles não estão nessa vibe, nesse ritmo, e aí eu suponho que ele vai ter que fazer outros ajustes diferentes, né? Vai ter uma abordagem para aquela equipe de líderes dentro da empresa que já está no ritmo da criatividade, já tem isso como uma prática, talvez já incorporou isso. Por outro lado, o empresário que tem uma equipe que está estagnada nesse aspecto, ele vai precisar ter um outro esforço, vai precisar concentrar energia de uma outra forma. Então, a questão é, como é que o empresário detecta isso? Em que momento que a equipe de líderes dele está? Gleidson, antes dele, se ele estiver nesse ponto de poder detectar, talvez ele está no melhor ponto possível. Uhum. Mas eu quero entrar numa outra antes de dar isso aí, porque aí é um elemento crucial, fundamental, para que ele possa detectar. Você não vai conseguir detectar. Primeiro, você tem que concordar comigo, você tem não, né? Mas eu acho que você vai concordar comigo. Deixa eu pensar se eu vou. Você tem que concordar.
Eu acredito que você vai concordar comigo, e quem estiver aqui nos ouvindo ou nos assistindo, que todo empresário quer o que eu falei aqui. Sim. Ele quer aquele cara que está na posição de liderança, que olha para as coisas e é capaz de melhorar as coisas, melhorar os processos, dar boas ideias e ainda incentiva isso com a equipe dele para que a equipe também faça o mesmo. Quem não quer? Né? Agora, pode ser também que tenha gente aqui, pode ser não, com certeza tem, que nesse momento está assim, cara, mas na minha equipe, na minha empresa eu tenho que fazer tudo. Tudo sou eu. Eu que dou ideia, eu que planejo, eu que organizo, eu entrego de mão beijada para os caras, porque os caras não faz. E mesmo entregando de mão beijada, às vezes eles ainda nem executam, que é o maior problema. Talvez ele nem executa. Bom, aí a questão da execução, você volta lá no outro podcast que nós falamos de responsabilidade e comprometimento para você aprofundar nesse tema. Mas a minha equipe não está, ela não sai nada, velho. Eu tenho que entregar tudo. Bom, se você tem que entregar tudo, se você é aquele tipo de gestor, de empresário, que quando tem que executar que tem que fazer alguma coisa, você já vai, pesquisa, busca entender o que é, tira todas as dúvidas, planeja, cria um cronograma e já deixa tudo pronto e fala com o seu líder assim, toma, executa. Se você é o tipo de pessoa que faz isso, você nunca vai detectar pessoas... Aliás, se você é uma pessoa que faz isso, sabe qual que é a forma de detectar se o líder dele é esse líder que está ansioso por ser criativo? É na hora que ele recebe o pedido de demissão. Porque se você é esse que entrega tudo para o cara e não dá espaço para as pessoas agirem, o líder que está doido para agir e não consegue, ele é o primeiro que vai pedir demissão da sua empresa. Subaproveitado, né? Bom, o que é a criatividade que eu falei, Gleide? Isso é eu conhecer o que já existe, buscar mais informações e ter boas ideias para melhorar o que existe. Como que eu vou fazer isso? Se o meu gestor, o empresário, por exemplo, ele não me dá espaço para isso, ele me entrega tudo na mão. Na hora de executar, ele já está com tudo pronto. E aí eu falo assim, não, mas vamos fazer isso. Não, não, assim não funciona, não. Aqui é mais rápido, aqui a gente ganha tempo. E é verdade, ganha tempo, porque esse cara, ele já passou pelo processo que os líderes dele não passou, porque foi ele que construiu essa empresa. Ele bate no peito e fala, eu fiz isso aqui, cara, olha o negócio que eu fiz. E é verdade, isso não é mentira, não. Só que chegou num ponto agora que se não tiver pessoas para ajudá-lo a pensar, criar, inovar, ele vai morrer cedo, não vai ter tempo para viver. Talvez morra até em vida, por não ter tempo para viver. Porque tem que dar conta de tudo. Só que muitas vezes ele está dando conta de tudo porque ele não dá espaço. E por que ele não dá espaço? Porque ele já sabe que se ele fizer daquele jeito, vai funcionar. E vai funcionar. Só que vai ficar o tempo todo dependendo dele. Então é preciso dar espaço. O que é dar espaço? Cara, eu preciso fazer tal coisa para que eu tenha tal resultado. Busca essa informação e me apresente. Aí, se eu puder complementar, porque eu vivo isso constantemente no meu trabalho, essa orientação, então por isso que eu já tenho todos os passos aqui. E aí o empresário vai colocar isso em prática e o líder dele não vai fazer. E ele vai falar assim, eu fiz lá o que o Edson falou lá, ó, só que não funciona. Aí o cara não executou, ó, precisava do negócio hoje e não está aqui. Meu amigo, tem 10 anos que você faz o contrário. Na primeira tentativa que você fizer, não vai funcionar. Por isso que você vai começar pequeno. Por favor, não manda ele resolver tudo, não. Entrega uma pequena parte e continua gerenciando o processo e vai aumentando essa parte que você delega para ele com o tempo. Tem 10 anos que você educou, tem pessoas na sua empresa que trabalham aí 10, 15, 20 anos, que foram educados a pegar tudo pronto. De repente você vai lá e pede para ela fazer por conta dela e ela vai executar? Dificilmente. Então, se você quer criar líderes criativos que te ajudam no processo, tira o seu time de campo um pouquinho. Porque enquanto você ocupar o campo inteiro, não tem espaço para outro jogador jogar. Você vai jogar sozinho.
E o negócio interessante é que, por vezes, os líderes, eles acostumaram até a ser tolhidos. Toda vez que apresenta uma ideia, é bloqueado. Não, isso não funciona. Não, isso não vai dar certo. E acaba que chega um dado momento que o pessoal fala assim, poxa, realmente eu sou inútil aqui, então não tem lugar para mim. Ah, não adianta dar ideia, porque toda ideia que nós damos, ela é cortada e prevalece a ideia antiga. Então, esse momento do confronto, não afronta, mas do confronto e como acolher as ideias também é super importante, né, Edson? Total. E outra coisa, a gente sabe, por experiência, por exemplos, por vivência, por estudo, por tudo isso, a gente sabe que uma cultura empresarial, ela serve para reter pessoas que estão aderentes àquela cultura e para repelir pessoas que não estão aderentes àquela cultura. Então, se você tem uma cultura na sua empresa de paternalismo, você vai acolher pessoas que querem paternalismo. Se você tem uma cultura de alta performance e de pressão para resultado, você vai atrair pessoas que gostam de correr atrás do resultado. Cultura adere e repele. Se você é do tipo que entrega tudo na mão pronto, você vai reter na sua empresa os líderes que gostam de receber tudo na mão pronto. Aqueles que não gostam, aqueles que preferem autonomia, preferem ter tempo para pensar, preferem colocar suas ideias em prática, mesmo com o risco de errar, eles não ficam aí, porque eles não têm espaço para isso, aí o trabalho fica chato, o trabalho fica desanimador, e aí ele acaba saindo. Então, o que você precisa fazer, se você quer ter líderes criativos, é criar uma cultura que valoriza a criatividade e o aprendizado. Para isso, só depende inicialmente do empresário, que a cultura daquela empresa é ele que implantou e só ele pode mudar. Se ele não quiser, nada muda, nada acontece. Então tem que partir de uma reflexão ou uma autorreflexão para que isso aconteça. Minha bateria está acabando aqui, Gleice. Só ligar o carregador aqui que eu esqueci. Mas podemos continuando. Tá bom. Ô, Edson, pensando nessa ótica, como que o empresário, vamos criar um cenário aqui. Suponhamos que o empresário ele tenha 3 líderes lá na empresa. A empresa já existe no mercado, já está consolidada já há alguns anos. Tem esses 3 líderes que apoiam o empresário para poder fazer as coisas funcionarem dentro da empresa. E agora o empresário ele quer sair desse nível de execução, de operação, e ele quer fazer com que a empresa funcione do ponto de vista um pouco mais estratégico, sobre essa pegada de líder criativo, líder eficiente. Não que os líderes que estejam lá não estejam, mas de repente eles estão eficientes tecnicamente falando apenas. Então, como que o empresário faz para que ele dê os primeiros passos? Se você fosse falar assim, com base na sua experiência, os 3 passos fundamentais para o empresário dar, e que se ele der, ele vai conseguir fazer essa transição de uma empresa que está num momento que realmente quer evoluir, quer crescer nesse aspecto, em relação a outra que não quer, quais seriam os 3 passos do ponto de vista de cultura que o empresário precisa dar, já que depende dele nesse momento, e que se ele der esses 3 passos, ele já vai notar alguma diferença, ainda que seja no médio prazo para frente. Quais são os 3 passos que ele precisa dar do ponto de vista de cultura e que, se der, já vai ajudar a avançar em relação a essa parte da criatividade aí dos líderes? Gleidson, quando a gente quer, quando é mais novo lá, né, aprender a dirigir, mais velho também, tudo bem, se não aprendeu ainda, mas quando a gente quer aprender a dirigir, a gente procura quem sabe. Por quê? Porque se eu for tentar por minha conta, a chance de dar ruim. Se eu procurar quem sabe, eu encurto o caminho. Se eu quero aprender qualquer coisa, estudar, aprender a falar inglês, se eu contrato um professor, eu encurto o caminho. Não é que eu não possa fazer sozinho, mas eu encurto muito caminho, eu ganho muito tempo.
Então, o empresário que quer fazer essa mudança e olha para a equipe dele e fala assim, realmente eu preciso de ter líderes aqui que sejam mais criativos, por exemplo, mais eficientes e tal, a primeira coisa é ele começar a criar o ecossistema. Então, o primeiro passo é pensar no ecossistema. O que é o ecossistema? É a cultura. É definir que tipo de cultura ele quer. Mas não é definir da cabeça. É definir de uma forma metodológica que ele vai entender, que ele vai analisar com muito detalhado ali exatamente a cultura que ele tem e criar esse mapa cultural. Esse mapa cultural dificilmente ele vai criar sozinho, vai encurtar tempo buscando quem sabe para ajudá-lo a fazer isso. Um segundo passo disso, e toda empresa de alta performance precisa, é ter comportamentos bem delineados, bem definidos, que são elementos que nascem da cultura. Comportamentos só podem ser definidos se eles estiverem alinhados com a cultura, senão vai criar uma confusão aí. Então, primeiro a cultura e depois o alinhamento. Os comportamentos definidos através da cultura, comportamentos específicos que se precisa para que esses líderes se alinhem ali. Então, aí o líder fica alinhado à cultura. E o terceiro elemento é o reforço contínuo. Por quê? Porque não é porque você definiu cultura, que você alinhou o comportamento, que todo mundo agora vai fazer tudo certinho, maravilhoso. Porque se fosse assim, seria fácil. É só falar que eu quero algo assim e tudo estava pronto. Não, a gente fala e não acontece. Por quê? Porque não tem a cultura que vai gerar o aprendizado. A cultura e o acompanhamento que vai gerar o aprendizado. Então, se eu tiver que definir 3 passos bem práticos, cultura, comportamento e acompanhamento, para alinhamento. Cultura, comportamento e acompanhamento. CCA, cultura, cultura, comportamento e acompanhamento. Muito bom. Então põe aí, cultura, comportamento e acompanhamento adequado, que fica o CCA, o CCA aí. Ah, legal. Adequado ainda. Empresário, já anota isso daí, ó. Cultura, comportamento e acompanhamento adequado. Ou seja, usar uma metodologia para acompanhar, não é aleatório. E, Edson, enquanto você foi aprofundando sobre isso, esses 3 passos que virou 4, eu pensei numa outra coisa que é uma prática muito comum. Sabe quando o empresário ele já confia na pessoa? Eu vou dar um nome de referência que eu gosto de usar esse nome até. Faz de conta que é o João da Silva. Então tem um líder lá, dentro da empresa X, que é o João da Silva. E esse cara, ele é muito confiável. O empresário confia nele. Ele entrega de alguma maneira. E por confiar tanto nele, o empresário vem e fala assim: João da Silva, assiste ao podcast lá com o Edson Ferreira, que é o podcast Acelera Líderes, escuta o que ele está fazendo, anota, e o recurso que precisar para você aplicar o que ele está falando, você fala comigo, hoje você já está liberado para poder usar. Qual que é a orientação nesse caso, Edson, para aquela pessoa, no caso o João da Silva, que é o líder e que já tem essa liberdade? O empresário ele não quer ter esse esforço de ele aprofundar, de ele encabeçar a implementação, apesar de que ele já apoia. Se ele vai acompanhar ou não é outra história, mas ele já apoia. E ele vira para o líder, o João da Silva, e fala assim: ó, vai lá, escuta e faz o que for necessário para colocar em prática, que eu já vi aqui, ó, alguns instantes do podcast, eu já vi que é interessante para nós, vai ser bom para nossa empresa, só que eu não vou dedicar o meu tempo para isso, não. Eu já confio em você, você é contratado para isso, então aprende, vai lá e executa para mim. Eu quero que você traz o resultado. Qual que seria uma orientação, Edson, para esse líder, o João da Silva, ele não ficar perdido? E aí, como diz o ditado, dá com os burros na água. De repente, até colocar essa confiança em jogo, que talvez ele vai ver aqui, vai assistir o podcast, vai anotar, vai buscar algumas alternativas, porém, se não tiver ali, de acordo com a expectativa
inclusive bem alinhado, ele pode se perder. Qual que é a orientação que você daria para esse líder João da Silva aproveitar esse conteúdo e aproveitar a confiança e a liberdade que o empresário dá para ele? O Gleides, se o seu filho chegar para você hoje e perguntar para você, falar com você que ele quer começar a praticar track-track, você apoia? Primeira coisa, eu vou ter que saber o que é o track-track. Eu sabendo o que é o track-track, se ficou legal para ele, ó, vai em frente. Como é que você vai apoiar algo que você não conhece? Exato. Tem É que saber o que é impossível. o track-track. Então, se esse empresário falou para o João da Silva vai lá, assiste e implanta que você tem carta branca. Mas o CEO desse negócio é o empresário e não o João da Silva, eu dou um conselho para o João da Silva. Não faça. Não vai funcionar. Porque na hora que você fizer um negócio aí, na hora que você fizer o track-track, que o empresário não entendeu o que você está fazendo, ele vai falar, ô. Não, estou sem juízo? Como assim? Sim. Ou na hora que os outros líderes que você estiver organizando para fazer os track-track, e o empresário olhar e falar assim, faz isso aqui para mim, o cara fala assim, rapaz, estou muito ocupado isso aqui. Não, isso aqui é urgente, o que você está fazendo? Track-track? E não, esquece isso, faz o que eu preciso. Porque ele não sabe o que é o track-track. Ele não sabe que resultado o track-track entrega. Ele não sabe que daqui 6 meses, 4 meses, 8 meses, o track-track vai dobrar a eficiência da equipe dele. Ele não tem nem noção, ele não sabe o que é. É impossível ele apoiar algo que ele não conhece. Ele vai falar, mas na hora H ele não vai apoiar. É como as pessoas que falam, não, eu quero treinar os meus líderes, manda lá para que curso, paga lá 10 mil reais. Na hora que o líder volta, ele não tem espaço para aplicar nenhum aprendizado, porque nada daquilo é conhecido pelo empresário. Ele não sabe aquilo. Vai dizer, como é que é? Você vai passar 1 hora conversando com a equipe, jogando tempo fora? Tá doido, vai lá fazer aquele negócio lá que você tem que fazer, o serviço lá, vai ficar conversando. Sim. Você não sabe que é conversa metodológica, conversa estruturada que leva a resultado. E eu estou dando um exemplo básico de uma conversa estruturada, um feedback bem feito. Sim. Então ele não sabe, Gleidson. Então, se ele falou isso com o João da Silva, foi o João da Silva. Então, o rapaz usa um jeito aí de trazê-lo para assistir com você, ele não precisa executar, não. Ele vai ouvir, entender o que é o track-track e falar com o seu cara, faz isso lá. Porque ele sabe o que ele está apoiando. Ótimo. Senão ele vai apoiar algo que não sabe, e a chance dele abandonar esse apoio é muito grande e muito rápido. Só te falo uma coisa, hein, rapaz. Meu coração deu até acelerado aqui agora. Se fosse no MMA, seria tipo um nocaute. Porque tem que ter coragem para falar isso, né? Não, o João da Silva. Porque a gente está comprometido com o que funciona. Exato. Eu não estou comprometido com o que não funciona. Então, quando eu bato o pé e falo, vamos fazer isso aqui, porque eu sei que funciona. Sim. Agora, se eu falar assim, cara, isso aqui não vai funcionar, eu não vou acelerar, não. Eu vou voltar a organizar. Por isso que a gente fala em acelerar líderes alinhados. Sim. Porque se eu não estou alinhado, eu não acelero. Se eu estou vendo que vai dar errado, desalinhado para cá, eu primeiro vou cuidar do alinhamento. Sim. Depois que estiver alinhado, eu acelero. Rapaz, é o nocaute isso aí. É o nocaute. João da Silva, não faça. Não faça. Qual o melhor resultado que eu posso ter? Não fazer. Não faça. Rapaz, e realmente você vai direto no fundamento. E talvez essa sacudida, tem uma expressão popular, né? Esse tranco pode ser que até gere no empresário aquele negócio. Poxa vida, mas por que o João da Silva falou que ele não vai fazer? Opa, é até uma forma do João mostrar o valor dele nessa hora. Eu não vou fazer porque vai dar ruim, já vai começar errado. Nós precisamos realmente estarmos compenetrados aqui, estarmos alinhados naquilo. Detalhe, esse João da Silva que vai virar para esse empresário com muito cuidado, com muito carinho, com muito jeitinho, vai falar com ele assim, eu não vou, não com essas palavras, mas vai falar com ele assim, eu não vou fazer porque não funciona dessa forma. Esse é o cara que o empresário quer. Sim. Ele está caçando esse cara que é eficiente. Ele está procurando esse líder que fala isso não dá certo, eu sei que é assim que dá certo. E que compra a briga para fazer o que dá certo.
E tem clareza e bate no peito. Eu vou fazer, mas vou fazer do jeito que dá certo. Vai ter aquele que só fala que tá, vou fazer para você porque você pediu para fazer. Vai lá e executa. E esse empresário está olhando para esses caras que executam os trem e não dá resultado e não está dando moral para ele, porque eles não têm. Essa cara, esse cara está com você aqui, ele é bom demais. Ele faz o que eu preciso. Sim. No dia que chegar um que falar com ele só assim, não funciona. Eu sei como funciona. Não só sei, como eu quero implantar do jeito que funciona, e eu provo para você que funciona. Porque isso, Edson, essa conversa sendo muito esclarecedora, e acredito que para o empresário que está concentrado nela também esteja, isso não se trata de uma queda de braço. Não é uma queda de braço entre o empresário e os líderes. Mas, na realidade, é uma busca de alinhamento, inclusive para unir forças, como se estivesse num cabo de guerra, o empresário à frente, encabeçando ali o ritmo, inclusive, da puxada, e todos os líderes juntos, puxando a corda para o mesmo lado. O lado da empresa, aplicando criatividade, e de forma que, se está com um ritmo, se esse puxar está ritmado, a empresa torna-se imbatível, ou seja, alcançaram ali um nível de eficiência que muitos querem e nem sempre conseguem. Isso aí, Gleice. E corre o risco do empresário pensar que ele está sempre certo e acabar tomando certas decisões que são prejudiciais. A gente nunca sabe tudo. A gente sempre tem o que aprender. Eu gosto de lembrar sempre de grandes líderes da história, como eles fizeram coisas incríveis, mas esqueceram de criar sucessores, criar pessoas que realmente pudessem dar continuidade àquilo e ampliar. E aí eu volto um pouquinho só, ali em 2.300 anos atrás, mais ou menos, na época de Roma, né? Que teve imperadores assim horríveis. Você acompanhar a história lá, você vai ver isso. Mas que teve ali uma fase onde teve 5 grandes imperadores, um depois do outro, na sequência, que fizeram de Roma ser grande como ela foi. Roma chegou a dominar quase o mundo inteiro, né? Sei lá quantos milhões de quilômetros virou Roma, né? Tudo virou Roma. Sim. O mundo conhecido quase todo virou Roma. E o que levou esses líderes a ter essa sequência dos 5 grandes imperadores? Foi a saber escolher líderes. Porque quando um ia sair, ele passava o bastão para o outro, sem considerar o fato familiar. Esses 5 conseguiram formar novas pessoas, porque eles não se apegaram a formar, por exemplo, não, eu que sou imperador tenho que passar para meu filho, tenho que passar para fulano. Não. Eles elegiam ali o grande guerreiro, que já tinha uma liderança estabelecida, e esse cara assumia a posição de imperador. Tanto é que o mais famoso dele, que é Marco Aurélio, não era filho do anterior dele. Ele assumiu a posição porque ele se mostrou um grande líder. E onde veio a grande falha? Marco Aurélio foi talvez o mais conhecido deles. Inclusive, ele ocupa uma posição hoje conhecida como filósofo, né? Ele deu sequência ali no estoicismo, tem lá o diário dele e tal. Só que ele cometeu um grande erro. Ele não seguiu o que os outros fizeram e ele elegeu o filho. Ele colocou o filho na posição, mesmo sabendo e vendo que o filho não tinha condições para assumir essa posição. Mas ele queria fazer essa tentativa e ele não teve tempo de formar outros, ele morreu antes. Alguns dizem que até assassinado pelo próprio filho, mas aí cai um pouco em boato. E foi a derrocada de Roma. Saiu um líder forte e entrou um líder fraco. Ou saiu um líder fraco porque não soube escolher um sucessor. Então, sempre que você não tem pessoas que vão absorver a sua capacidade de liderança, se você não vai desenvolver líderes na sua empresa, a sua Roma vai cair. Ou seja, Marco Aurélio elegeu alguém que estava desalinhado à cultura, e uma cultura forte de anos,
e acabou, como diz o ditado, o tiro saindo pela culatra. Exatamente. Isso serve de lição para a gente saber. É por isso que a gente fala tanto que empresas precisam formar líderes. Porque sem líderes ela não para em pé. Não tem negócio que para em pé sem liderança. E quando um líder sai, tem que ter outro para assumir. E se ela quer crescer exponencialmente, ela precisa ter vários líderes ali dentro que conseguem fazer com que ela cresça profissionalmente. Mas, para isso, lembre-se, você, empresário que faz tudo por sua conta, tem que sair do jogo um pouquinho para deixar os outros jogarem. O Edson, foi bem profundo e esclarecedor esse pilar da criatividade. Passamos aqui pela cultura, pelo alinhamento, pela a paciência e o jogo de cintura que é exigido do empresário, sobretudo na fase de transição, implementação, o próprio engajamento que o empresário precisa ter nessas etapas, não simplesmente largar o líder para lá, essa coragem que o líder precisa ter e, ao mesmo tempo, essa confiança e autoconfiança em confrontar com respeito, do jeito certo, mostrando que do jeito que costuma se fazer não é o jeito certo, né? Mostrando isso para o empresário. Então, esse pilar foi bem explorado e ficou muito claro para mim. Agora, falando sobre o pilar, que é o outro pilar, o pilar da eficiência, o Edson. Então, digamos que o empresário já conseguiu alinhar essa parte aí relacionada à criatividade, já deu os primeiros passos com base naquilo que você orientou aqui nesse podcast. Como é que fica o outro pilar, que é o pilar da criatividade? Da criatividade, não, desculpe. O outro pilar, que é o pilar da eficiência. Como que o empresário ele vai fazer para garantir que esse processo de desenvolvimento, de aprendizagem, de formação da liderança, ele não se perca e, ao mesmo tempo, ele não pare apenas no pilar da criatividade, mas ele estenda para o outro pilar, que é o pilar da eficiência. Qual que é o papel do empresário em relação a esse pilar da eficiência quando o assunto é formar líderes? Bom, nós falamos aqui agora, eu acabei de falar aqui, sobre a importância de formar novos líderes. Sim. Dei um exemplo aí muito claro de imperadores que formaram novos líderes e um que não conseguiu formar, por mais incrível que esse cara tenha sido. Então, tragamos isso. Ó, viu, português? Tragamos. É isso, parece que eu estou fumando, né? Tragamos isso, vamos trazer isso para dentro do mercado corporativo, para dentro da empresa, e aí fica claro a necessidade de formar novos líderes. Por isso nós estamos falando aqui que o empresário tem que sair um pouco do campo para dar espaço para o outro jogar, porque só cabe 11. Se ele continuar ali, naquela posição, ninguém vai assumir. Bom, se formar líderes é tão importante assim, acredito eu preciso dizer, e tudo que a gente vai estudar sobre liderança vai dizer isso, que o maior papel de qualquer líder é formar novos líderes. Esse é o maior papel dele. Então, o empresário tem que formar uma camada de liderança para que essa camada de liderança forme novos líderes abaixo. E aí você vai criando sempre gente mais eficiente. Então, se você começa no processo de formar líderes e educa esses líderes, principalmente pelo seu exemplo, a formar novos líderes, e a maior meta desses líderes que você formou é formar novos líderes, e você coloca isso dentro da cultura, ou seja, eu falo disso o tempo todo, eu converso sobre isso, se eu tiver que premiar é sobre isso que eu premio, porque é o mais importante, eu vou criar líderes que criam líderes. Aí a gente volta lá no pipeline de liderança do Rancharan. A gente vai criar líderes que criam líderes, que vão criar novos líderes e que vão criar novos líderes, e a gente ganha realmente um pipeline de liderança. O que a gente está conseguindo com isso? Eficiência. Uma coisa puxa a outra. A maior eficiência do seu líder é ele alcançar o objetivo de criar novos líderes. E se você fizer isso nesse primeiro alinhamento que nós trouxemos sobre a criatividade, que é o primeiro espaço para que as pessoas tenham ideias e executem as ideias para alcançar os resultados, você está usando um exemplo muito grande para, em seguida, você
formar agora um formador de líderes. Porque uma coisa é você formar um líder, outra coisa é você formar um formador de líder. São coisas diferentes. Uma coisa é você formar um professor, outra coisa é você formar um professor que forma um professor, né? Então, aí você, ou seja, você sobe um degrau para depois você subir o degrau. Você trabalha líderes criativos para, em seguida, e como consequência até, criar líderes eficientes, que esses líderes vão se apaixonar pela criação de novos líderes. Então, deixa eu ver se eu entendi o raciocínio, Edson. Se nós quisermos saber se o empresário ele está sendo eficiente do ponto de vista de liderança, a eficiência do empresário ela está intimamente ligada se ele está ou não sendo capaz de formar essa equipe de líderes. E a eficiência da equipe de líderes ela está intimamente ligada à capacidade desses líderes formar primeiro lá as pessoas dentro da equipe, fazer com que elas façam o que precisa ser feito, e o outro nível para medir essa eficiência dos líderes é se eles estão tendo condições, estão conseguindo puxar a gente aqui dentro da equipe e ir formando elas também. É esse o caminho para medir? Perfeito. Eu desafio alguém que olha para uma empresa que forma líderes constantemente, que desenvolve gente boa, que são os líderes que formam outros líderes. Desafio qualquer um olhar para essa empresa e falar, estou achando que vai dar errado. Tem gente boa sendo formada o tempo todo ali. Depois de gente boa é aquele que faz o que tem que ser feito, né? Depois disso, você cria novos líderes, que é formar mais gente dentro da empresa. Então, a maior eficiência da empresa é formar liderança. E essa liderança entrega resultado. Sim. Então, é esse caminho que você falou exatamente. Ô Edson, qual que seria o pulo do gato? Vamos pensar assim. Hoje eu ouvi uma expressão. Qual é o jump the cat? Jump the cat, essa é boa. Pulo do gato, jump the cat. Colocou lá nos termos gringos. Qual que seria o jump the cat? Né? Já que você ouviu essa e está fresca, para que o empresário ele possa pensar do ponto de vista de um ano. Vamos pensar assim, ó, o podcast é o divisor de águas. Assim como tem a contagem do tempo, pegando como referência, antes de Cristo, depois de Cristo, algumas pessoas pegam como marco também, pandemia, antes da pandemia, pós-pandemia, antes da IA, pós-IA, pós-moderno. Se a pessoa for pegar o empresário como marco, a data de hoje, está com o calendário na mão aqui, a data de hoje, esse podcast acelera líderes. E ele pensar sobre a perspectiva de um ano. O que esse empresário ele precisa fazer ao longo desse um ano e que seja algo que é observável, porque senão, eu até vi um vídeo hoje mostrando isso, um vídeo curto até, era um gancho, na realidade, para um outro assunto. Uma pessoa andando numa lancha e ela estava numa velocidade tão alta, quem olhava para frente parecia que a lancha não estava andando. Tão veloz que a lancha era. E ao olhar para trás e ver aquele movimento da água, o deslocamento da água, a água borbulhando, tinha-se uma noção da velocidade. Então, assim, o que o empresário pode fazer, pegando como marco esse podcast, e que se ele fizer ao longo de um ano, ele vai conseguir perceber que há algum progresso nisso, nessa eficiência dele em formar líderes e na eficiência dos líderes que ele tem em formar novos líderes. O que de palpável, na sua visão experiente, com base nos cases que você já tem aí ao longo da sua jornada, de mais de 15 anos no corporativo, mais de 7 anos diretamente voltado para a liderança, o que o empresário, do seu ponto de vista, pode fazer dentro de um ano, a partir desse podcast, e que se ele fizer, ele consegue visualizar, ele consegue perceber esse progresso dele e da equipe de líderes dele? Você não precisa nem de um ano. Se ele investir em cultura e se ele investir em comportamento dele em primeiro lugar, que isso vai transbordar para o resto, em um ano ele vê de uma diferença muito importante
na camada de liderança dele. Um ano ele vai olhar para trás, se ele tiver como medir para trás e hoje, um ano, ele vai ver claramente pessoas mais engajadas, pessoas mais eficientes e pessoas mais criativas. Se a gente trabalhar com o que nós falamos aqui, a cultura e o comportamento dele, e o apoio no sentido da participação direta. Tranquilamente, há uma reviravolta muito grande aí em um ano. Sim. Então, se ele acompanhar esses aspectos aí, se ele direcionar o olhar para esses aspectos e for acompanhando ao longo do tempo, vai ser notória aí a diferença. Há uma frase clara, né, que diz que tudo que você põe foco cresce. Você não põe foco, não cresce. Tudo que você põe foco cresce. Planta 2 pezinhos de laranja aqui e cuida de um só. Vê qual que vai crescer mais vivo, né? Põe adubo em um só, rega um só, cuida da terra de um só. Você vai ver a diferença. Onde você põe foco, cresce. Bacana, viu? Então, a pergunta que o empresário precisa fazer é: qual é o cinturão que nós queremos conquistar nesse próximo ano? Parafraseando o MMA. Perfeito. Que legal. E aí, até chegar no cinturão, ele vai traçar a estratégia de quais as lutas ele precisa vencer. Rapaz, quais são as lutas? Então, empresário, fica com essa nesses instantes finais do nosso podcast. Quais são as lutas que você precisa vencer para conquistar o cinturão que você quer? Rapaz, eu já não falo mais nada, não. Eu já vou dar tchau. Que legal, rapaz. Parabéns, empresário. Você que participou desse podcast conosco, Acelera Líderes, onde nós focamos em 2 pilares fundamentais, que são a criatividade e a eficiência dos líderes dentro da sua empresa. Então, o Edson aprofundou aqui muito bem, tanto no pilar criatividade, quanto no pilar eficiência, e entregou para você, aqui gratuitamente. É claro, custou o seu tempo, e vai custar mais uma coisa: se você não deixou o like, já deixa o like, já curte e comenta, compartilhe com aquele empresário que é a pessoa que vai estar com você, te apoiando nas lutas ao longo desse ciclo de um ano, para que você conquiste o cinturão aí dentro da sua empresa. E vão ser 2 cinturões pelo preço de um: o cinturão da eficiência e o cinturão da criatividade. Parabéns. E o conhecimento, ele só faz sentido quando ele é aplicado. Então, eu desejo fortemente que você aplique o que você acabou de aprender aqui, e eu, com Edson Ferreira, nesse podcast. Edson, um abraço. Abraço, empresários. Até mais, senhor Gleidson. Fique com Deus aí. Um até mais para todo mundo e até a próxima.